Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje, 25 de dezembro, eu vou falar sobre uma notícia que foi pouco veiculada na mídia, mas que tem grande importância para nós, cristãos, e principalmente para Israel, porque Israel está começando a ficar no olho do furacão sozinho. Eu vou falar sobre a resolução 2334 do Conselho de Segurança das Nações. A ONU está tentando dar um checkmate em Israel. Escute aqui a matéria para você entender o que é essa resolução 2334 e veja, comece a analisar os tempos em que nós estamos vivendo. Um tempo em que o relógio para Israel vai começar a andar. E que nós, cristãos que servimos a Jesus Cristo de Nazaré, não estaremos mais neste cenário mundial. Escute aqui o que é a resolução 2334. Ela foi aprovada em 23 de dezembro agora, de 2016. A resolução pontuou pelo fim dos assentamentos israelenses, comunidades construídas por Israel em terras recapturadas em 1967, na Guerra dos 6 Dias. A resolução reputou os assentamentos como uma violação flagrante do direito internacional. Olha o cerne desta matéria. A passagem da resolução foi recebida com aplausos na Câmara lotada. Mal sabem eles que estão indo contra o Deus de Israel. Foi a primeira resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ONU, a ser adotada em relação a Israel e Palestina desde 2009. E a primeira a abordar a questão dos assentamentos israelenses, desde a resolução 465 em 1980. De acordo com o jornal israelense Haaretz, a resolução pode ter sérias implicações para Israel em geral, e especificamente para a empreitada dos assentamentos no médio para longo prazo. Ou seja, cada vez que os israelenses forem tentar formar mais uma colônia nesses territórios, o mundo inteiro vai se levantar contra e dizer: a ONU já decretou que vocês não podem fazer isso, que isso é contra a lei. Continuando, a resolução argumenta que todas as medidas que visam mudar a composição demográfica e o status de territórios palestinos ocupados por Israel, incluindo a construção e expansão de assentamentos, transferência de colonizadores israelenses, confiscação de terras, demolição de casas e deslocamento de civis palestinos são violações do direito internacional humanitário, da obrigação imposta a Israel enquanto poder ocupador pela 4ª Convenção de Genebra e de resoluções anteriores. Ou seja, Israel não pode fazer absolutamente mais nada ali dentro, porque vai ser contra o direito internacional humanitário. A resolução também condena todos os atos de violência contra civis, incluindo terrorismo, provocações e destruição. Ela reitera o suporte à solução de 2 estados e observa que a implementação de assentamentos está ameaçando sua viabilidade. O interessante é que a ONU não condena a matança de civis israelenses, condena exatamente o contrário. O texto também solicita a todos os estados que distinguam em todas as relações relevantes entre o território do Estado de Israel e territórios ocupados desde 1967. O projeto de resolução foi preparado originalmente pelo Egito. No entanto, no dia 22 de dezembro, agora 2016, o presidente eleito norte-americano Donald Trump entrou em contato com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi para que a proposta fosse retirada. E o Egito acabou por tomar tal medida após pressão intensa nas palavras de seu embaixador para a ONU. No entanto,
agora dia 23 de dezembro, o projeto foi adotado e proposto novamente pelos seguintes países: Malásia, Nova Zelândia, Senegal e olha quem? Venezuela, do ditador Hugo Chávez e agora o outro ditador. A resolução foi aprovada por 14 votos a 0. Todos os membros votaram a favor, com exceção dos Estados Unidos, que se abstiveram, ou seja, ficaram em cima do muro. Antes eles vetavam e agora ficaram em cima do muro. A embaixadora estadunidense para a ONU, Samantha Power, explicou a abstenção afirmando que, de um lado, a ONU injustamente ataca Israel com frequência, que há assuntos importantes não contemplados na resolução, e que os Estados Unidos não concordam com a literalidade da resolução. Por outro lado, também afirmou que a resolução reflete a situação presente, reafirmando o consenso de que a implementação de assentamentos é ilegal e que tal atividade se agravou tanto ao ponto de inviabilizar a solução de 2 estados. A mídia e observadores contrastaram a ação estadunidense com sua longa tradição de vetar resoluções críticas a Israel a respeito da questão dos assentamentos. Durante a reunião em que se discutiu a resolução, o embaixador israelense Danny Danon criticou os membros que aprovaram e fez uma comparação da seguinte maneira: é a mesma coisa de banir os franceses de construir em Paris. Então veja que Israel levou um cheque, não foi um cheque-mate ainda, mas a ONU está tentando dar esse cheque-mate e aprovou uma resolução de que Israel está proibido de fazer qualquer outra coisa e que tem que ceder para o Estado palestino. Então veja como está a situação de Israel, ficando sozinho. Até os próprios Estados Unidos agora ficaram em cima do muro, como quem diz, se virem. E o Donald Trump, por isso que alertamos naqueles vídeos passados, para ficarmos de olho até o dia 20, porque existem muitos conflitos por trás das cortinas para que Trump não assuma o poder nos Estados Unidos, principalmente porque ele está sendo a favor de Israel. E quem é a favor de Israel é contra o mundo. E nós, como cristãos, que dizemos ser cristãos, nós temos que ser a favor de Israel, não interessa que tipo de povo está lá. Porque lá na frente, eles vão reconhecer a Jesus como Senhor da vida deles. Eles vão ter que passar por um processo durante a tribulação, que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Não interessa quem eles sejam, politicamente, economicamente, o que as falcatruas que estão fazendo, mas existe um povo ali que Deus escolheu. E que Deus vai tratar com eles durante a tribulação. E que Deus diz o seguinte: aqueles que abençoarem a Israel serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. Porque Jacó se transformou o nome em Israel. Então, esta notícia é muito importante, principalmente na área profética, e que por falta de tempo, só hoje, feriado, 25 de dezembro, domingo, é que estou retratando a resolução 2334 do Conselho da ONU, das Nações Unidas, que aprovou no dia 23 de dezembro de 2016, uma resolução totalmente contra Israel. O tempo está passando, vamos ficar atentos às ocorrências mundial, mas o principal é estarmos com a nossa vida em retidão com o Senhor. Não sabemos quando, mas sabemos que se aproxima o grande evento de todo o cosmos, que será o arrebatamento. Que a nossa vida esteja firme, vivendo a palavra de Deus como ela deve ser vivida. Se você está desconcertado, se você está afastado, medite, busque enquanto a porta da graça ainda está aberta. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.